Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero falar com você que já opera no futebol virtual e tá aí nessa gangorra de sempre, né? Aquilo que eu sempre venho comentando, aquilo que eu sempre venho falando, de chegar no dia de você ganhar e no outro dia você perder tudo. Ou perder tudo e mais um pouco, né? E o que acontece é que muitas vezes você termina o dia muito feliz porque você conseguiu lá naquele determinado grupo, conseguiu lá seu green e de repente você foi dormir, acordou, começou tudo de novo e aí o red veio. E aí que tá o X da questão, porque quando o red chega, ele chega numa proporção muito maior do que geralmente você tem com o seu green, né? Com o seu resultado positivo. E no vídeo de hoje eu quero te explicar, tá? Uma forma que eu venho desenvolvendo, que eu venho modelando para buscar uma consistência maior dentro do futebol virtual e que, claro, se você aplicar da forma certa, é totalmente possível, num prazo de 30 dias, você conseguir dobrar a sua banca, tá? E eu vou te dar um exemplo em um resultado de uma banca bem baixa e você vai conseguir visualizar melhor e eu vou te explicar, tá? Dentro desse vídeo de uma forma mais clara, beleza? Então, assim, já de imediato eu vou até colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a bet, tá? Nessa conta aqui tem, eu acho que eu comecei com R$50, só para você ter uma ideia. E aí, o que é que acontece? Dentro dessa banca, o que é que eu tenho buscado? Mostrar aqui para algumas pessoas, né, sobre esse resultado e como fazer com que esse resultado aconteça de forma gradativa. A gente está aqui olhando aqui as ligas e eu vou verificar aqui a Euro, como é que ela foi, tá? Porque eu entraria provavelmente nessa aqui, Euro 44, 47 para over. Já começou, né? Mas beleza, vamos lá. O que é que acontece? Uma outra coisa que eu sempre vejo, né? Que muita gente, nesse caso, acaba tendo esse problema de começar, ter um resultado e no outro dia acabar tendo um outro resultado negativo e isso, no final das contas, acaba prejudicando muito, tá? Acaba prejudicando bastante. E hoje eu decidi trazer para você uma explicação sobre o que eu tenho feito e como eu tenho feito justamente para encontrar esse resultado de uma forma um pouco mais assertiva. Essa aqui é a verdade absoluta? Óbvio não, que não, né? Mas é uma coisa que eu tenho feito e buscado, tá? E olha só, a partida já está 2-1, né? Eu ia entrar justamente nela e vou já te explicar por quê e assim, o X da questão está justamente nessa análise aqui que foi feita. Porque aqui eu iria te mostrar faz um total resultado, tá 3-2 já, faz total sentido essa partida. Se não fosse nessa, né, como eu falei, eu iria entrar na 44 e 47. E por quê? Né? Eu vou te explicar nesse vídeo aqui, você vai entender melhor por que eu entraria nessas partidas e, nesse caso, qual que seria o objetivo, né? Mas vamos lá. Dentro dessa questão, né, dentro desse problema aí de começar positivo e no outro dia terminar negativo, existe uma série de fatores que fazem com que isso aconteça, beleza? E nesse caso, infelizmente, né, se você não entende o funcionamento, o mecanismo, e se você não consegue compreender essa questão, tá? Olha, saiu 5 mais, foi? Olha só, a partida saiu bem acima do que eu esperava, né? Saiu 5-3. Eu esperava 5 mais, não 5 mais time. Beleza? Mas vamos seguir o jogo aqui. O que acontece? Se você não aprender a construir uma banca de forma sólida e de uma forma gradativa, né? Ou seja, se conseguir crescer diariamente, ou no caso, se você não conseguir ter essa constância, o que é que vai acontecer? Você vai viver nesses ciclos aí, ó. Esses ciclos de perde-ganha, 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 e com o passar do tempo, tá? Esse ciclo perde-ganha vai fazer com que você mais perca do que ganhe. E eu falo isso porque o que eu sempre vejo e sempre converso com a galera lá do Instagram, né, do Telegram também, é que muitos deles acabam fazendo entradas, né? Por exemplo, essa semana eu tive conversando com uma pessoa e ela chegou para mim e falou assim, eu fiz X entradas e quebrei minha banca. Eu tive uma banca quebrada aí. E eu estava, inclusive, seguindo a gestão, mas aí eu decidi dar uma aumentada e tal, e acabei tomando head. Com o head eu acabei perdendo aí a minha banca, né? O resultado que eu tive durante a semana, perdi tudo. E o que é que acontece? Eu sempre vejo alguns problemas que fazem com que isso se torne mais frequente,
tá? E posso te dizer que hoje, né, qual que é o grande X da questão? Qual que são os problemas que eu mais vejo acontecerem? Primeiro, as pessoas entram em salas de sinais e elas entram em salas de sinais sempre visualizando aqueles resultados que são postados em grupos gratuitos, tá? O cara vai lá e posta, tá aqui, ó, hoje eu tive esse resultado. Aí posta o cara que ganhou com R$1, ganhou 100, né? Com a odd 100, no 5 Machine, por exemplo. Só que o que acontece? Esse resultado aqui, ele é um resultado que vai acontecer em algumas situações, sim. Mas, no final das contas, se você não está vendo o projeto por inteiro, acaba que no final das contas você vai conseguir visualizar só uma parte. E essa parte que você está vendo é a parte mais linda, né? E eu acompanho alguns grupos, só para você ter uma ideia, de gente que posta 30 entradas por dia. E essas 30 entradas diárias, acaba que 4, 5 eles tomam head. E se você está ali naquela expectativa de fazer a sua meta diária com 5 greens, 3 greens, 4 greens, e no meio do caminho você toma um head, o processo ele é adiado. E aí você toma outro head, aí o processo já fica negativo. Então, eu vejo hoje gente dentro do mercado vendendo uma ideia muito incrível sobre o futebol virtual, mas no final das contas, na realidade, fora dos bastidores, né, fora da plateia, nos bastidores, a coisa roda de uma forma totalmente diferente. Mas o que eu quero te passar nesse vídeo? O que é que eu tenho feito dentro do projeto 2x, só para você entender, tá? Qual foi a solução que eu encontrei para alguns desses problemas, né? Esse problema com relação à quantidade, né, de chips, né, a quantidade de coisas que são colocadas, a primeira que eu sempre vejo, né, é que primeiro, né, os caras eles têm horário para fazer as entradas deles. E aí eles fazem assim, 9 horas a gente vai ter entrada, beleza? Então 9 horas a gente vai estar publicando aqui as chips. Só que esses caras eles não entendem que o melhor horário para operar não é o horário em que eles querem. É tanto que quando a gente começou o vídeo, eu fui falar para você sobre a entrada que eu iria fazer e essa entrada, ela acabou que já tinha começado a partida. Então, se eu tivesse feito essa entrada agora, nesse exato momento, eu não teria conseguido. Eu teria perdido essa oportunidade. Mas por quê? Porque o momento para se operar é o momento em que a linha está propícia a pagar e não no momento em que eu estou disponível. Então, a bet, ela tem um momento de ela ser under e tem um momento de ela ser over. A grande maioria dessas salas de sinais, elas não sabem identificar isso. E quando você não sabe identificar esse motivo de por que ela está over nesse exato momento, o que é que vai acontecer? Automaticamente, você vai entrar em momentos que, em muitos casos, você acha que tem que pagar e não paga. Simplesmente porque eles não sabem fazer essa leitura de linha. Segundo, os caras, eles operam com 3, 4, 5 tiros de uma vez. E isso é muito prejudicial, porque quando você faz uma entrada com 4 tiros, automaticamente você já está colocando em jogo aí quase 16, 17% da sua banca em uma entrada só. Imagina quem faz 5 tiros, que eu já vi e já vejo gente muito conhecida dentro do mercado fazendo isso. É suicídio? Sim, mas tem gente que não tem experiência que vai, que segue o barco, que vai nessa linha. Então, se essas pessoas, por exemplo, operam com essa quantidade de tiros, o que é que vai acontecer se elas tomam head? O lucro delas praticamente todo vai embora. Então, quando eu decidi operar com 2 tiros, né? Ou seja, se eu fosse fazer uma entrada na euro agora, eu iria entrar aqui, ó, provavelmente na 53, 56, mas muito provável que já bata na 50. Mas deixa eu ver como é que tá aqui a partida. Ó, já bateu na 50. Inclusive um 3-3, ó. Como eu havia falado para vocês, né? Ó, mais 5 mais que eu iria pegar aqui, ó, se eu tivesse feito a entrada, né? E olha que o projeto ele começou aqui, ó, com R$50. Estou aqui, eu acho que há 2 dias ou 3 dias. Mas por que aqui? Porque existe uma estratégia que eu utilizo e essa estratégia ela é uma mistura de seguir gestão e, ao mesmo tempo, buscar algumas alavancagens com uma forma mais segura. Qual é? É basicamente eu entender qual é o momento da linha em que é provável que se pague um 5 mais. Então, nessas duas entradas que eu disse para você, que eu iria entrar, né? Nesse caso aqui na 53 não entraria, porque já pagou aqui antes. Mas as probabilidades é que pagasse aqui um 5 mais. Sendo assim, eu estaria, consequentemente, investindo um valor para buscar esses 3 resultados. Over,
over 2,5, over 3,5 e 5 mais. E tudo isso sem arriscar muito a minha banca, tá? E eu vou fazer uma conta muito simples aqui para você entender. A questão é a seguinte, vamos supor que a minha stake é R$10, beleza? Eu vou pegar aqui, desse valor, R$7, beleza? Eu vou pegar aqui 7 e vou colocar no 2,5. 7 vezes 2,5. 2, né? O de 2, geralmente é 2, 2,10, né? Então, aqui eu teria o dobro, R$14,70. A odd do 3,5, geralmente, ela é entre 3,5, né? Vamos supor que eu coloque aqui só R$1, beleza? Eu vou colocar aqui R$1 ou R$2 no 3,5. Geralmente, tá? O que é que eu recomendaria? Se você está começando lá no Projeto 2x, geralmente eu recomendo que faça 1 em 1, porque aí a gente tem, se for para bater a meta de uma vez, você colocando R$2 em uma odd 4, já é 8, beleza? Ou seja, R$8, né, voltaria 6 daqueles 2 que você investiu, de lucro. E se você pega um 5 mais, nesse caso, você tem uma odd 9, se bota R$1, R$9. Ou seja, 9 mais 6, né, mais 7 de lucro. Ou seja, 9, não pegou aqui total, calculadora, 9 mais 6, mais 7 de lucro. Ok, você tem um total de R$22. É como se você tivesse praticamente jogado, né, dividido por 7, né, se a tua stake de 2,5, é como se você tivesse feito 3 entradas de R$7. Ou seja, em uma entrada só você conseguiria bater a sua meta. Qual que é o problema aqui? O problema é que a maioria dos grupos que eu vejo, que eu conheço, são grupos que não sabem os momentos exatos de entrar e com isso eles também vão precisar fazer vários tiros de uma vez só, tá? Eles vão fazer ali 3, 4, 5 tiros. E isso, para pegar um 5 mais, é muito arriscado. Sendo que, se você faz uma entrada com apenas 2 tiros, como eu iria fazer aqui, ó, 44 e 47, para buscar um resultado de 5 mais, por exemplo, com uma entrada, em muitos casos eu bato a meta. Ou, se nesse caso aqui, eu faria 2 entradas para bater uma meta acima de 3% ao dia. E se você fizer a conta 3% ao dia, vezes 30 dias, você tem um resultado a juros compostos de dobrar a sua banca. Simples assim. O problema é que a maioria das pessoas, quando analisa, eles não sabem exatamente qual o momento certo de entrar para operar na linha. 2, qual que é o momento certo de buscar ali um placar maior, 3,5, 5 mais, nesse caso, e mesmo que não venha um resultado de 3,5, 5 mais, se eu faço o investimento em over 2,5, eu sempre vou estar aqui no lucro, se eu busco esse resultado. Diminuindo um pouquinho minha stake, eu consigo sempre ser lucrativo. 3, se você não entende qual o momento que eu vou entrar na linha, se você não consegue operar com 2 tiros apenas, tá? Porque tem gente que diz que é 2 tiros e aí sempre vai na teimosa na terceira, né? E isso não existe. Se é 2 tiros, é 2 tiros. É 1, 2, tá? E se eu... você arriscaria aí aqui algum resultado? Vamos lá, vamos supor aqui nessa linha da euro, só para vocês entenderem, se eu fosse pela tendência, eu iria em ambas, 56 e 59. Pode ser que não pague, tá? Mas assim... É provável. Inclusive, 56 e 59 é aqui onde eu vou analisar, beleza? Eu iria colocar aqui um ambas, beleza? Aqui não vai pagar 5 mais. Eu acho muito difícil pagar um 5 mais aqui. Mas o que é que acontece? Aqui poderia até pagar, né? Poderia até pagar ainda um over, mas beleza. Essa linha eu já não entraria, tá? Eu já não entraria mais. Eu deixaria para aguardar a oportunidade quando ela me der uma oportunidade que seja interessante para eu entrar. Então, gente, quando você entende essas 3 coisas, tá? Primeiro, a hora certa de entrar. Segundo, quando você consegue reduzir a quantidade de tiros para 2, por exemplo, e se você começa a operar com 2 e ser assertivo com 2, você começa a ter menos prejuízo. Se você toma um head, fica muito mais fácil de recuperar. Se você fizer a conta, se você leva um head de 2 tiros, automaticamente, se você pega um 5 mais, você já está no lucro, recuperando o head anterior e, consequentemente, fazendo o resultado acontecer normalmente, tá? Você continuou o seu dia normalmente. E é isso que eu faço dentro do projeto 2x. Por quê? Porque lá eu identifiquei e tenho feito isso comigo, para mim, tá? Enquanto isso, vamos acompanhando aqui o resultado da euro, que eu não sei quanto é que tá, mas vamos ver, tá 2-0. Nesse caso em específico, gente,
isso que eu tenho feito dentro do projeto é um resultado que eu tenho buscado para mim e buscado melhorar o meu resultado, e a partir disso as outras pessoas, elas também estão sendo ajudadas, né? Porque elas vão pegar as minhas análises, as minhas entradas, porque esses pontos foram os pontos que eu considerei mais importantes dentro das minhas análises. Então, o que é que eu considero importante? Primeiro, operar com 2 tiros apenas. Segundo, você saber o momento em que a linha ela pode pagar, o momento em que a linha ela pode trazer para você aqui um resultado mais expressivo, para que assim você esteja menos exposto, você esteja menos tempo dentro do mercado. E, por último, óbvio e claro, né, eu preciso saber a hora que ela está propícia a pagar, porque só assim eu vou conseguir ter um bom resultado dentro da BESP 365, reduzindo a quantidade de entradas e buscando os maiores resultados, né? Eu vou buscar um resultado de 5+, mas se vem o over, por exemplo, apenas, ótimo, eu vou estar super feliz com esse resultado, porque esse resultado é o que eu preciso, né, para sair no positivo. Mas para bater a meta todos os dias, fazendo essas 3 coisas, consequentemente, você vai sim ter um resultado consistente, porque você perde menos, a quantidade de acertos ela tende a ser maior se você tiver, claro, esse conhecimento, né? Se você souber fazer isso, e óbvio, né? Vou mostrar aqui para vocês, aqui, deixa eu ver, resultados resolvidos. Ó, o último que eu fiz foi seguindo essa exata estratégia, ó, R$2, R$1 e aqui 80 centavos. Esse aqui foi um 5+, que eu havia publicado. Ah, beleza. Mas e aqui, como é que foi? Aqui foi no segundo tiro, eu acho. Ó, Palace e Bridgestone, né? E aqui foi na Euro. Ó, aqui eu fui na Sula, vi que o resultado não iria vir. Opa, a Premier está mais propícia. E aqui, ó, nesse segundo momento, eu tive a oportunidade de estar indo no 3,5 e foi exatamente o que aconteceu. Então, gente, o projeto, a ideia do projeto 2x é essa, é fazer com que a partir do projeto 2x, ó, aqui a Euro nem pagou, um head de 2 tiros, né? Nesse caso aqui, eu pegaria com certeza ela lá no início, deixa eu ver aqui, provavelmente eu pegaria ela no começo. Mas, como eu falei, né, eu não entraria aqui nesse finalzinho, né? Assim, poderia até pagar um ambas aí, mas eu preferiria não entrar, tá? Simplesmente porque final de linha é uma coisa que eu não gosto de operar tanto, porque a probabilidade das coisas mudarem já é muito grande. Mas enfim, a Euro ela tende a pagar, a Premier eu acho que ela já deve estar pagando um over aí. Se fosse para pagar aqui no começo da linha, ainda vai começar, né? Vamos acompanhando aqui, vamos acompanhar a Euro também. Ah não, gente, eu pensei que eu estava na Copa, né? Mas na verdade a Euro pagou ambas, ó, que eu disse para vocês que ia pagar, pagou, né? Continua pagando. Mas é isso, não teria levado o head, né? Eu disse que não pagaria os 5+, né? E realmente ela não deve pagar. Se pagar aí um 3,5, já é muito bom, mas aí o mais garantido para mim seria ir em ambas, já estava mais que suficiente. E espero assim que com esse vídeo você tenha começado a entender que é muito importante você entender esses pontos, para que depois, tá? Pagou 3,5, show de bola, para que depois, a partir disso, né, você comece a entender que existe um mercado gigantesco de oportunidades onde as pessoas oferecem coisas incríveis para você. Beleza, mas segue esses parâmetros que eu te falei, eles estão buscando realmente estar entrando no melhor horário ou não? Ou é toda hora que o cara tá lá publicando e mandando tip? Cara, se ele tá lá toda hora mandando tip, é um ponto que tem que se olhar, tem que se analisar. Segundo, o cara, ele opera com quantos tiros? 2, 3, 4, 5? Cara, 5 foge, 4 sai de perto, 3, aí fica até o critério, o dinheiro é teu, tá? Mas isso é um dos pontos que eu tenho visto e que eu tenho observado, tá? E outra coisa, né? Se os caras, eles não entendem isso, é muito importante, primeiro, que se você quer ter resultado, você comece a buscar conhecimento para, quem sabe, você buscar o seu resultado diário. Mas se não, beleza, procura pessoas que consigam trazer esse resultado para você. Porque é muito difícil esse formato funcionar para pessoas que, eu quero buscar um resultado de 5+, beleza, mas o cara opera com 3, 4 tiros. Isso é muito arriscado, não funciona.
a probabilidade de acerto, se ela é baixa, né, para esse tipo de resultado, então não vale a pena. Eu não iria nesse formato. Por isso que o projeto 2x ele é muito focado em 2 tiros apenas, beleza? Então, assim, hoje eu queria trazer para você essa explicação, porque é assim que tem funcionado e no decorrer dos dias eu vou mostrando um pouquinho mais de evolução aqui para vocês, tá? Basicamente deu para vocês já conseguirem visualizar algumas entradas, entender um pouco das entradas, como é que eu tenho feito, mas sempre analisando por tendência, nada de padrão, que é o que eu faço, beleza? Então, assim, espero que esse vídeo ele tenha trazido um pouco de clareza para você entender como é que eu faço, que tipo de análise que eu faço, como eu tenho feito, né? Como é que eu tenho buscado esse resultado dentro do projeto 2x. Se você não conhece ainda, tem um link aqui na descrição, você pode acessar, pode ler, tem um link lá do WhatsApp, você pode falar comigo, a gente pode trocar uma ideia, enfim. Né? Eu posso tentar trazer um pouquinho de clareza aqui para você, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje, espero que tenha feito sentido para você, e se fez sentido para você, aproveita e já deixa aqui o teu like, tá bom? Deixa aí teu comentário também, que eu quero entender o teu pensamento, compreender o teu pensamento aí sobre esse mercado, né? Sobre o que eu tenho te dito aqui, se faz sentido para você, beleza? Então, é isso. Vamos se vendo aí nos próximos vídeos. Até mais!